Oi, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir sobre os conceitos em migrações internacionais. Mas por que os conceitos são importantes? Por que é importante a gente discutir alguns conceitos e a forma como eles são criados? Porque a depender da definição que a legislação interna, o tratado internacional usam, a pessoa migrante será reconhecida de uma determinada forma, ou a política migratória vai determinar aquela categoria de pessoas de uma determinada forma. Se vocês olharem o texto do Pablo Sereni Cernadas, que eu deixei à disposição de vocês para a aula de hoje, ele vai discutir bastante a questão dos eufemismos em política migratória. E, de acordo com ele, lá na página 99, ele menciona que alguns eufemismos buscam inviabilizar, camuflar, descrever algo de uma maneira diferente, ocultando ou desvirtuando toda ou parte da realidade. Trata-se de uma construção discursiva que busca gerar uma reação a um fato ou fenômeno que seria outro se essa realidade fosse denominada ou explicada de outra forma. Com relação a esse parágrafo, a essas falas, a essa fala específica do Cernadas, é importante a gente pensar que o discurso político que nós vemos em migração e refúgio, principalmente na mídia, enfim, em época de eleições, não tanto no Brasil, mas em países onde há uma migração internacional maior do que aqui, o discurso utilizado geralmente vai influenciar ou vai, em grande medida, tentar influenciar a opinião pública. Isso pode ser bom se os fatos forem verídicos, se os fatos ditos pelos governantes ou pelas pessoas que são candidatas a governantes sejam verídicos, mas também pode haver um aspecto bastante negativo, que é de impor sobre a pessoa migrante e sobre o próprio movimento migratório uma conotação negativa. Por exemplo, nós escutamos com frequência algumas pessoas dizerem que migrantes internacionais tiram os empregos dos nacionais. Isso não é verdade na grande maioria dos contextos. E a gente só vai saber disso para além desse discurso evasivo e esse discurso negativo com relação à pessoa migrante se a gente olhar os dados específicos de um determinado país. Para a grande maioria das situações, as pessoas migrantes não tiram os empregos das pessoas nacionais, de quem é nacional do Estado. Então, esse argumento acaba sendo falacioso e acaba sendo negativo para a pessoa migrante. A partir de então, muitas pessoas podem reproduzir esse discurso sem que seja baseado na realidade, mas sim numa situação de xenofobia, de discriminação para com a pessoa migrante. Da mesma forma, quando se coloca pejorativamente, e aí eu peço um cuidado especial de vocês, na expressão, entre aspas, imigrante legal. Essa expressão especificamente diz respeito a uma conotação também negativa da pessoa migrante, como se ela, pessoa, estivesse numa situação de ilegalidade, de criminalidade perante a lei do país onde ela se encontra, de onde ela não é nacional, seja o país de trânsito, seja o país de destino. Então, quando se utiliza a expressão imigrante ilegal, na verdade, quer-se trazer uma outra forma pejorativa sobre a pessoa migrante e, mais do que isso, um conceito que é extremamente importante nessa aula e para todo o curso e para a gente ver a realidade atual de migração e refúgio, que é da criminalização das migrações. Criminalizar as migrações significa dar esse caráter de ilegalidade perante a legislação penal, perante a legislação criminal, como se a pessoa migrante, por estar buscando refúgio ou estar procurando melhores oportunidades de trabalho ou de estudos, enfim, qualquer que seja a situação migratória, que essa pessoa esteja numa situação criminalizatória. Por isso, é extremamente perigoso a gente utilizar esse tipo de viés para as pessoas migrantes, porque
essa criminalização, essa utilização de eufemismos como imigrante ilegal ou imigrantes tiram o trabalho dos nacionais e outras da mesma sorte, enfim, com a mesma conotação, fazem com que a xenofobia aumente e fazem com que a discriminação contra a pessoa migrante, pelo fato dela ser não nacional ou por questões religiosas, étnico-raciais, culturais, enfim, seja muito maior. O que traz problemas na prática, inclusive para a própria regularização migratória, quando é o caso, nas políticas migratórias e na legislação migratória, e principalmente para a integração da pessoa migrante refugiada no país de destino. Então, quando a gente fala nos conceitos em migrações internacionais, a gente tem que relacionar diretamente esses conceitos, essas definições em migração e refúgio, como situações de política migratória, também de governança e de governabilidade migratória, que são conceitos diferentes. Mas é bastante importante a gente se atentar pela forma pela qual os países colocam no discurso, seja apenas no discurso ou seja também na sua legislação, essa categorização da pessoa migrante ou essa qualidade da pessoa migrante de uma forma pejorativa e de uma forma que muitas vezes vai trazer um aspecto bastante negativo para o próprio movimento migratório. Então, quando a gente criminaliza a migração, a gente criminaliza a pessoa migrante por entender que essa ilegalidade, entre aspas, na verdade é uma irregularidade perante a legislação migratória. Então, muito melhor do que a gente dizer imigrante ilegal, é a gente utilizar a expressão imigrante irregular ou imigrante indocumentado, quando a pessoa não tem passaporte ou outro documento de identificação válido, ou quando a pessoa não tem a autorização para permanecer no país, e no caso é o visto, um visto específico para permanecer no país. Então, toda a questão dos conceitos da criminalização é bastante importante para a gente entender o viés que o país utiliza na sua própria política migratória. Citando Cernadas de novo, ele menciona: por meio desses eufemismos são elaboradas formas discursivas com determinados objetivos político-comunicacionais, os quais geram consequências em pelo menos dois planos. Primeiro, em legitimar determinado enfoque da política migratória, geralmente com viés de segurança, e segundo, consequentemente, em afetar direitos e garantias de pessoas que migram ou tentam migrar. Nesse sentido, dizer migrante indocumentado é muito menos chamativo, é muito menos preocupante do ponto de vista sociológico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, do que chamar uma pessoa pejorativamente de imigrante ilegal. Então, cuidado com essa expressão. Eu sempre peço para meus alunos abolirem completamente essa expressão. Não utilizem imigrante ilegal. Utilizem sim imigrante indocumentado ou imigrante em situação irregular. Se vocês quiserem a frase toda, imigrante em situação irregular perante a legislação migratória do país onde ele se encontra. Mas imigrante documentado ou imigrante irregular já são suficientes. Então não se esqueçam, não devemos utilizar a expressão imigrante ilegal, porque é uma forma de criminalizar as migrações. Dos conceitos, eu recomendo que vocês olhem o manual, o dicionário da OIM, glossário, perdão, da OIM. Eu deixei para vocês a última edição, que é de 2019, a terceira edição, que coloca alguns conceitos mais importantes de migrações internacionais. São vários conceitos, não todos, mas são vários conceitos. E gostaria de mencionar também que nem todos esses conceitos são utilizados por todas as pessoas, não há um consenso sobre os conceitos. Não apenas pelos pesquisadores, entre pesquisadores, mas também entre as próprias legislações, as próprias políticas migratórias, sejam internas ou mesmo do ponto de vista internacional, sobretudo regional. Quando a gente fala, então, sobre um determinado migrante, uma determinada situação da pessoa migrante, é importante que a lei
mencione a forma pela qual essa pessoa é considerada, a categoria sobre a qual ela é considerada ou ela é protegida.